Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e eu sou cagão. Eu sou o Teacher Alex e você já levou o seu susto de hoje? Eu sou o Anderson Cruz, o seu vô, e já fui assustado bilhões de vezes. Assustado é um termo errado, eu sei disso. Você é facilmente assustado, vô? Ô, cara, eu me cago à toa. Se você se acha cagão, bateu palma do meu lado, eu... Mas é diferente. Mas você assiste filme de terror, eu já não assisto. Sim, mas é que depois a gente vai entrar muito a fundo. Eu assistir filme de terror faz parte da terapia, né? Porque eu me cagava horrores mesmo. Ah, Você falou que assustado não é o termo correto? Eu não sabia disso. Alexandre. Assustado é correto, Alexandre? Você que é nosso, digamos assim... especialista? Você é o nosso Leandro Carnal da Microcamp, por favor. Existe esse termo? Jogou contra a parede, hein, ô teacher? Ele foi pesquisar. Eu tô até usando meu AAA, meu assessor para assuntos aleatórios, que é o Google, e tô vendo aqui que teoricamente, a palavra assustado... Aplica-se nessa afirmação? Aplica-se. Professor Pascoal, você vai pedir... Professor Pascoal, agora você foi longe. Não. Aplica-se. Aplica-se. Então tá bom. Então fica dessa forma. Aí, bonito. Muito bem. Em comemoração ao Halloween. Halloween. A gente vamos fazer esse papo meio que reclassificando e comentando os filmes de terror que eu não assisto de forma nenhuma. Mas é sério, faz muito tempo que você não assiste ou você nunca assistiu um filme assim de terror? Então, a gente fala sobre isso logo depois da nossa vinheta. Ok, vai lá. Não é que eu não assisto, teacher. É que existem vários filmes de terror. Filmes de zumbi, de suspense agressivo, de alienígena. Esses filmes eu assisto com a maior tranquilidade. Mas entrou espírito, eu não assisto. Aquilo que é mais próximo do possível. Né? Apareceu um espírito, um mochila de criança, o cramunhão, coisa ruim, eu não assisto. Não assiste nem Gasper. Mas você sabe o porquê muitas pessoas gostam de sentir medo? Por quê? Uma coisa que eu faço a menor ideia. Olha. Eu fui atrás, assim, eu descobri que o terror, né, controlado ali na tela, ele ajuda a entender o mundo, né, e a gente experimentar sensações que não existem em outro lugar. E até a biologia explica isso mesmo, o que se passa, né, com o corpo da gente quando a gente é exposto a monstros, sangue, atividades paranormais, de mentirinha, né? E por incrível que pareça, o medo, a ansiedade, o estresse, ele ajuda o homem a evitar o perigo e a progredir até. Deixa a gente meio que pronto pra briga, entendeu? Então ter medo é bom. O ter medo é bom. O cérebro percebe uma ameaça, ele libera aquele sistema que é chamado de circuito do medo ali, né? Ele entra em ação e libera até dopamina, endorfina, adrenalina, né? Que é aquilo que vai deixando a gente uma sensação bacana. Só que aí ele percebe, né, que o monstro é de papelão, o cérebro percebe isso, e ele suspende a produção das substâncias. Só que aí tem muita dopamina no nosso corpo, que foi jogado pro sangue, né? Que é para deixar a gente atento e alerta. Então dá aquela sensação de prazer, de calma. É como se a gente ficasse chapado em alguns segundos. Meu pai, que isso? Não, isso não acontece comigo. De forma nenhuma, eu sou puto e não quero ver mais. Mas também tem uma explicação, Eric, por que você não gosta de filmes de terror. Porque você não gosta de sentir medo. Por que você não se diverte com aquele sangue de ketchup e os gritos de horror? Não. Aí eu gosto muito de filme... É que... É mais o espiritual que te faz dar um cagaço. Exato, me dá um cagaço mais pesado. Filme de assassino maluco, filme ele de... Exorcista, ou Exorcista. Exorcista eu já assisti quando era moleque, pior experiência da minha vida. Tá vendo? Lá, ficou um ano dormindo com a luz acesa no malandro, quarto. Eu lembro quando eu assisti o trailer de Atividade Paranormal 3, alguma coisa, eu fiquei bolado. À noite eu acordei às 3 da manhã e falei, puta, se pá, vou ter que sair na mão com um demônio. Eu admito que teve claro, deve ter tido outros, mas eu admito um filme em especial
que eu falei, olha, não tava assistindo sozinho, eu falei, hoje você vai dormir aqui em casa, eu não vou dormir sozinho. Que Não, foi a exato. entidade. A entidade eu realmente não Não, consegui não, que dormir sozinho. isso, maluco pra assistir isso, Sério, teacher. cara? Pô, Mas tem um motivo também para as pessoas que não gostam de Qual que filmes de é? terror, né? Porque a gente tem um mecanismo mental chamado distanciamento, Ah, hum, que a gente se distancia, a gente sabe que aquilo é de brincadeira, uhum. né? Geralmente, segundo o Paulo Dalgalarrondo, que é coordenador de psicologia médica e psiquiatria da Unicamp, né? embasou a É, frase, foi aquela bonito. Boa, Aham. boa inventei, ele. lógico, não é minha frase, né? Abre aspas, ele diz que alguém que não sente prazer com o terror dos filmes entra demais na história, não tem esse distanciamento e sente tanto desconforto que ele bloqueia a diversão de saber que aquilo não é real. É isso, Ou é o isso. contrário, ele não acredita em uma vírgula do que o protagonista está dizendo e aí não tem graça para ele, né? Não, Olha, eu acho que o não acreditar é um mecanismo de defesa. Tipo, puta, eu não vou assistir, eu não quero ver isso. Mas se eu não forçado, beleza, vou transformar o filme numa idiotice. Aí eu simplesmente não entro no filme. Mas isso é verdade. Tudo que eu assisto, ou jogo e tudo mais, eu entro absurdamente. Eu me coloco no lugar lá. Eu tenho muita facilidade pra fazer isso e às vezes eu nem quero fazer isso e eu faço. Faz sentido eu ter esse cagaço maior, então. Eu entendo. adorava assistir com a minha mãe filme de terror, porque ela era assim, ela falava com a televisão, ela começava, não, como que você tá indo pro quarto? Vai, sai da casa, larga de ser besta. Então era divertido. Mas eu tenho um amigo que eu não consigo assistir filme de terror com ele, porque toda vez que vai assistir um filme de tensão, ele começa a fazer piada, ele começa a rir, fazer uma gracinha. Acho que pra não ficar tenso e assustar, ele começa a fazer gracinha e rir. Aí não tem graça. É a defesa dele. É a defesa dele, exatamente. Tudo É bem. isso. Pô, Ô, estamos olha que coisa Mas, fantástica. vô, como você é um senhor com mais vivido, você Já assistiu. assistiu O Exorcista no original, quando saiu ao Exato, cinema? desde moleque você gosta de assistir filmes de Exorcista, terror? não, não, como eu falei pra você, o assistir filmes de terror, digamos assim, foi um dos processos, de libertação, né, Uhum. libertação espiritual da minha vida, porque eu sempre fui muito cagão, meu amigo do céu. Você Não, chegar não. e falar bom dia pra mim, eu já estava pulando de susto já. Não, susto é E uma coisa, medo é outra. sim, mas é aí que tá. Eu sempre fui meio distraído e eu sempre tive o medo do inesperado, que é o que acontece muito nos filmes, entende? Então Uhum. você às vezes está muito concentrado ali numa imagem, principalmente os filmes mais atuais, que vêm da evolução do cinema, né? Graças a Deus que tem essa Que evolução do tem um cinema. susto, o jump scare Ele a te cada 10 minutos. Exato, não é mais como antigamente. Antigamente você tinha todo aquele preparo cinematográfico que você sabia que tinha uma trilha que estava acompanhando. Era muito previsto, se você. Mas é aquela coisa, né? A nossa mente, como eu comentava com o Alexandre, num outro assunto, né? Num outro post que eu fiz nas redes sociais. Por que que o nosso cérebro canta bonitinho em inglês e a gente às E vezes a não gente canta em não. inglês? Então o nosso cérebro prega peças assim fantásticas. E eu sempre tive medo demais, medo de aranha, medo de cobra, medo de fantasmas, mesmo que a pessoa tivesse com um lençol em cima. Então eu fui atrás, fui buscar. E uma das primeiras leis para você superar um trauma é você encarar esse trauma, Sim. encarar isso. Então foi sugerido para mim: "Anderson, você precisa sentar na frente de uma tela e entender que isso é uma produção. Não existe comprovação científica disso se existiu ou não, principalmente as questões Uhum. espirituais, porque vai muito da sua opinião e da sua fé, daquilo que você acredita ou não acredita. Ponto. Uhum. Essa é a explicação lógica. Seu cérebro tem que entender isso. É diferente também de uma ameaça produzida e de uma ameaça real. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, você tem filmes de terror que utilizam animais, aranhas, né, cobra principalmente. Cobra é um bicho peçonhento que eu falo assim, fique longe de mim. Que é o medo, acho que é o nosso medo primal ali. Isso, é Animais uma das peçonhentos que podem te comer. exato, É. a necessidade da pirâmide de Maslow lá, né, também vou fazer uma citação para ficar igual Olha o lá, que bonito. professor aqui, Porra. uma das nossas necessidades básicas é a necessidade da sobrevivência. Lógico que vem as necessidades fisiológicas e depois vem a sensação de segurança. Então o que que acontece? Você vai assistir uma anaconda, que você vê lá uma cobra gigante daquele tamanho. Não vai acontecer, mas não significa que você não tem que respeitar uma cobra que apareça na tua casa. Então, né, foi Exatamente. por aí que eu fui por essa linha. Mas depois eu fui gostando, cara. E aí o que que aconteceu? Eu entrei nesse universo
já entrando numa época em que passava na rede aberta, eu vou citar o canal aqui, porque tanto faz como tanto fez hoje em dia. Começou a passar na Bandeirantes a série The Walking Rede Dead. Band de televisão. Eu Rede achei que você ia falar Bandeirantes. do Zé do Caixão, que também era da Bandeirantes. Então, eu cheguei até a ver isso aí, mas na época, como você falou, são lembranças de vovó. Mas lembranças de vovó eu tenho mais do rádio. Porque no rádio eu tinha o Gil e ele contava a história dos assassinatos e tal, então não era Verdade. muito nessa pegada Depois de foi pro Aqui terror. Mas aí Agora, é né? mais um suspensão, né? Isso, exato, eu fui Aí por é essa gostoso. linha. Pô, o filme de Aí suspense é é gostoso. um dos gêneros que eu mais gosto. Exato, mas aí na TV eu fui pra essa linha do The Walking Dead, porque cara, sinceramente, na época eu me cagava de medo de ver pela produção em si, entendeu? Pô, como os caras faziam, tinha todo um jeito ali de aparecer, pá, 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 e isso me impactava muito, eu ficava muito sem dormir. Aí eu fui fazendo esse tratamento lá e vamos encarar, vamos assistir. Com o passar do tempo, eu fui vendo outros conteúdos, como é que os caras faziam a maquiagem, como é que era feito o roteiro, por que chegaram naquele tipo de personagem. Depois eu fui pra outra linha. Lembra que eu falei pra você que o primeiro filme que eu assisti mesmo que me deu cagaço foi O Exorcista. Cara, a versão do Exorcista sem cortes é medonho, você fica mesmo sem dormir. Não Com digo hoje certeza. pra molecada de hoje, mas pra minha época, o acesso à informação era limitado. A gente não tinha uma internet que você vai lá, posta aqui como foi feita a maquiagem da menina, entendeu? Na época não, você não tinha isso aí. Você Então eu levantou fui. uma Oi, coisa pode falar. assim, interessante, assim, que eu até ia perguntar a opinião de vocês. Eu também fiquei muito impressionado com o Exorcista. Depois até comentar com vocês algumas coisas reais, né, que aconteceram durante o filme, que até um motivo para a gente deixá-lo em uma zona separada, em uma categoria separada. Mas você disse uma verdade, que hoje em dia, quem assiste o Exorcista, o pessoal mais novo, fala, nossa, que filme chato, que Exato. filme parado. Por quê? Porque tem muito sangue jorrando na tela, tá acostumado com sangue jorrando na tela. Vocês acham que esse costume, até porque também agora saiu que não é para as crianças assistirem Round Six, porque é muita violência, etc, etc. Não discordo e tal, mas Uhum. o pai e a mãe tá aí para isso. Exato. Mas vocês acham que essa exposição demais ao sangue jorrando na tela deixa talvez essa geração mais, como que eu vou dizer, mais, como que fala quando a gente, anestesiado, deixa mais anestesiado para a violência lá fora? Assiste um Cidade Alerta em que está falando de uma coisa real que aconteceu, por exemplo, e de repente está anestesiado, não se surpreende com aquilo, não se afeta, não tem empatia, porque está acostumado a ver o sangue jorrando na tela. Acho que é diferente. Eu cresci assistindo Tarantino, que é mais sangue. No Tarantino, o ser humano tem 80 litros de sangue no corpo. Ele O, usa Rick- o, 90 litros, né? o Anderson, o Rick Grimes também, né? Tem 80 litros de sangue no, Com no corpo certeza, para cara. aquele Exato. episódio dele. Então eu acho Lógico, tem casos e casos, mas eu acho que tem nada a ver não, teacher. Eu também penso assim, cara, que não influencia muito hoje, minha visão, humilde e burra que eu tenho. Eu vejo assim, eu cresci tendo duas referências de pica-pau, o pica-pau louco e o pica-pau normal, meu O amigo. pica-pau louco é o sinônimo de Exatamente, aterrorizante, meu tá? amigo. Então, se você passou pela fase do pica-pau louco e do pica-pau normal, nada mais supera isso, meu Mas, amigo. mas eu acho que uma pessoa que assiste um filme, acostumou a assistir filmes sangrentos ou agressivos, vamos dizer assim, e não se assusta com as coisas feitas na realidade, essa pessoa tem muito problema aí de conseguir distinguir o que é real e o que não é real. E acho que é um problema muito mais Então, profundo do Eric, que mas isso. se for ver, por exemplo, eu acredito que você seja a última geração. Você brincou na rua, você tinha amigos, saía, ia, ou Sim, ficava. sim. Então, o Anderson também, eu também, brincamos na rua, tínhamos contato com as pessoas. Uhum. Eu vejo os adolescentes de hoje que não tem contato muito com as pessoas real, é muito virtual, é amigos virtuais, é encontros ali virtuais, é o avatar, porque o avatar é perfeito, você não precisa mostrar a sua cara, é sim o avatar do jeitinho que você quer.
não sai pra rua para brincar e nada. Então é difícil distinguir muito o real do virtual, do fantasioso, né? Porque você não tem muitas experiências no mundo real. Você quer viver naquela bolha onde você monta quem você é do jeito que é bonitinho, do jeito Do que seu vai. ambiente controlado. Exatamente. Ambiente controlado, olha. Falando em Veja. ambientes controlados, o Alexandre comentou agora há pouco, principalmente dessa primeira classificação. Eu acho que a gente já tem um primeiro posicionamento aqui. Que o filme Exorcista, ele é um caso à parte de classificação de filme, seja de terror, horror, suspense, bruxaria ou caramba 4, né? Você Sim. comentou que tem algumas particularidades. Eu fiquei curioso para saber que particularidades são essas. Então, eu não me lembro agora o nome, infelizmente, do documentário, mas teve um documentário com os atores da época, alguns, né, falando a respeito do que eles passaram no filme, né? Como não havia efeitos especiais, CGI, né, foi tudo muito feito nas coxas. Então, você imagina, tem aquele momento que hoje em dia você faz no CGI, o Titanic, por exemplo, a respiração no frio, né, aquela fumacinha, você faz com o CGI. Na época em que fica gelado o quarto, que você vê na tela a respiração das pessoas, o quarto estava dentro de um frigorífico. Eles pegaram aqueles aqueles caminhões frigoríficos e montaram lá dentro. Então os atores estão realmente tremendo e sentindo frio. Era uma coisa assim, era uma coisa visceral do ator. Do ator não, perdão, do diretor. Então assim, tem um momento em que a mãe da Reagan, né? Ela é puxada com tudo para trás, né? Ela voa para trás. E realmente tinha um cara que com uma corda amarrada nela que dava um tranco. E ela até conta na hora que era para gravar, né? Ela ficou um pouco amedrontada, olha, por favor, cuidado, tal, né? O diretor falou: "Não, fique tranquilo". Só que aí ele olhou pro cara que ia puxar ela, eles olharam um pro outro, aquele olhar, sabe, tipo, manda ver. Arregaça! Arregaça. E o cara puxou com tudo. E ela bate as costas no chão e ela realmente está sentindo dor. Aquela cena ali em que ela está se machucando e gritando de dor, ela realmente está sentindo dor porque ela se machucou e teve que ir para o hospital depois. Então, assim, era uma coisa que, por não ter efeitos especiais, muita coisa teve que ser feito ali nas coxas e deixa o filme ainda mais emblemático, né? Teve um incêndio no set, um incêndio que começou do nada, que ninguém sabe o motivo. Várias pessoas que trabalharam ao redor do filme morreram. Não foi uma morte, duas, foram várias mortes que morreram em circunstâncias assim, não muito explicáveis, né? Mas o que eu achei o mais assim o mais aterrorizante, para se parar para pensar, tem um rapaz no filme que faz uma participação só, que é o ator Paul Bateson. Ele faz um técnico de raio-x só, quando a Reagan vai lá se fazer exames. Ele faz um técnico de raio-x, ele faz uma ponta no filme. Anos depois, ele foi condenado pelo assassinato de uma pessoa. E a polícia acredita também que ele foi responsável por mais uns 6 outros homicídios. De corpos desmembrados, jogados no Rio Hudson, em sacos de lixo. Então, assim, olha. Por que eu vou assistir isso? Entendeu? Então, Aguçar muitas os seus curiosidades sentidos. mórbidas, assim, do É para aguçar os seus sentidos. Agora vamos dar aquela volta no papo. Eu vou sair um pouquinho disso porque eu quero aproveitar o Alexandre. Alexandre, você com Ainda bem toda que você vai aproveitar o Alexandre, não essa aproveitar-se do Alexandre. essa toda sua sapiência, essa toda sua bagagem cultural, ajude-nos a pronunciar corretamente o nome do filme O Jogo dos Espíritos. É Ouija, Ouija ou Ouija? Olha, eu conheço, não é uma palavra de origem da língua inglesa, mas eu conheço como Ouija. No inglês, Ouija. pelo menos, é Ouija. Ouija board, por exemplo, né? Que é aquela Isso. placa lá dos espíritos, né? Eu conheço como Ouija. Você já jogou isso aí já na escola com copo? Eu não, mas na época em que eu estava na escola, os meninos mais novos, 12, 13, 14 anos, eu via no intervalo brincando com isso, até que a diretora cortou e tudo, mas eu via brincando com essa história do copo. Não era aquela de você colocar e ele mexer as letras, não. Aham, Era sim. só do copo mexer.
Essa eu vi eles brincando, mas eu mesmo não, nunca. Como assim? A minha crença de fé e etc., eu sou muito pro lado da espiritualidade, Uhum. eu procuro não brincar com essas coisas. Deixa o espírito quieto. Exatamente, deixa ele lá. Eu lembro que até o meu avô e minha avó era interessante. A minha avó, você falava assim: olha, tem alguma coisa estranha lá. Minha avó ia onde? Cadê? Vamos lá. É O meu avô curiosidade. só falava: deixa ele ali, deixa quieto. Não mexe com o que tá quieto. Exatamente. Entendi, tudo É. bem. Não, Você brincou, Eric? Nunca, jamais. Não, e o Charlie? Não, também. Charlie. Até pensando nesse negócio aí que o teacher falou, sobre entrar muito no jogo, ou no filme, ou na história que atrapalha, pensando em jogos de videogame de terror, nem terror, o The Last of Us, acho que nem é Sim. terror considerado, tem zumbi. O jogo, você tá dizendo, né? É o jogo, isso. Uhum. Normalmente, quando eu tô jogando algum jogo e eu preciso zerar e tá muito agoniante para o personagem, eu sou aquele cara que tenta zerar o mais rápido possível, ficar agoniado pra terminar aquela história, pro meu personagem que eu tô jogando se ver livre da situação. Hum. Entendeu? Você falou de jogo, eu tinha um cagaço mesmo de me assustar, de dar assim, grito até, quando eu jogava, eu não lembro se era o primeiro Resident Evil, qual que era, mas era o Resident Evil, que pulavam os cachorros da janela lá fora pra dentro. Do nada, os cachorros pulavam. Eu levava uns sustos, mas de pular da cadeira mesmo, assim. E era um jogo super bobinho, porque assim, era o Wii, os gráficos não são como os gráficos de hoje, mas me dava muito mais susto que alguns jogos de hoje em dia de terror. O jogo de terror é uma coisa que me pega mais que filme. Porque E você eu não jogo. tá interagindo, né? Exato, eu não jogo. Até o João e o Pinote querem que eu jogue um jogo de terror por no MC Geek de Halloween, essas coisas, eu tô tentando fugir. Pô, Eric, eu ia chamar você pra jogar Seven Days to Die comigo lá na Steam, pô. Estar no mundo Não. apocalíptico, no mundo zumbi. Não, mas aí. Não, mas mundo zumbi é de boa, essas coisas. Essas paradas é tranquilo. Mas querem que eu jogue o Outlast. Outlast eu não jogo. Nossa, esse também é outro. Eu acho que os dois que me davam cagaço era esse. É o Outlast e o do Nintendo Wii, do Resident Evil. Nossa, Outlast eu não jogo. Ainda mais se tiver de fone de ouvido, né? Que a imersão é muito maior. Luz apagada. Nossa, Aí você quer matar a pessoa também. jogar Outlast com VR, com óculos de realidade virtual. Você entra, realmente tá dentro do personagem. Uma maluquice. Você não dorme. Não Mas E, dá mais. e aqueles filmes, por exemplo, você pega Jack, Stripador, você pega Mas Halloween. aí eu acho mais de boa. Não sei por quê. Porque eles são mais filmes, próximos da realidade. são Pode- filmes slasher, né? Então, assim, eles não vão criando tensão em você. Eles são o sangue pelo sangue ali, né? É um terror B. Terror B. Classificação Pô, terror. Nossa, fugiu branco. Como chama o cara da máscara de hockey? O Jason. O Jason. Tem um filme do Jason que dá um soco na cara da pessoa e o rosto do cara sai voando. Aí já virou galhofa e é legal. E esses filmes de slasher era o terror dos anos 80, né? Era o que fazia sucesso nos anos 80. E você falou disso, e é até interessante você estar falando disso, porque assim, esses filmes de terror que faziam sucesso na década de 80, que eu sou extremamente fã do Fred, do Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo, assim, sou fã número 0. Tô entre ele e o Michael Myers, aliás, eu espero que vocês vão ao cinema ou depois vão assistir em casa o novo filme do Halloween, que estreou ontem, com a querida Jamie Lee Curtis, mas nos anos 90, os filmes de terror estavam assim, em franca decadência. Os fãs, até inveterados do gênero, estavam revendo o sucesso dos anos 80 para matar a saudade. E qual foi o filme que revitalizou esse gênero de terror nos anos 80, dos anos 90? Qual? Pânico. Já assistiram Pânico? Pânico, o Ghostface, né? O Ghostface, exatamente. Isso, muito. É verdade, o Pânico. É que o Pânico é um assassino. É quase não é slasher, ué. Pânico. Ele foi o que Trouxe o gênero de volta, verdade. O slasher, exatamente. Verdade. E foi um marco porque eram cenas assustadoras, mas tinha aqueles diálogos que satirizavam os próprios filmes de terror. Então, né? Mas então ele tirava sarro dele mesmo. Aí você pega, por exemplo, também Brinquedo Assassino, que já virou palhaçada. Exato. Brinquedo Isso me dói Assassino muito. não é? No começo você pegar lá
a versão original, o primeiro filme, até o segundo, acredito que teve esse contexto mesmo, pô, foi incorporado uma alma no brinquedo, bababá. Mas, meu amigo, depois que eu assisti A Noiva de Chuck, aí você esquece. Pode A noiva de tirar, Chuck, eu eu coloco na ainda até falei, classificação ok. infantil, mano. Tô- A noiva de Chuck eu ainda falei, tá, ok, satirizou um pouco, umas piadinhas, mas o que me decepcionou, eu depois dei muito tempo pra voltar a assistir Brinquedo Assassino, foi do filho do Chuck. Aí virou uma baderna. Aí foi Aí, exageraram, se perderam. assim. Entrou na classificação. Contudo, entretanto, teve depois um outro que resgatou o ator original do filme Andy Culto mesmo, de Chuck, que esse aí, voltou às não é? origens. É o Oi? Culto de Chuck, se eu não me engano, o nome desse filme. Eu não consigo me lembrar o nome, mas resgatou realmente aquele Chuck aterrorizante, Ela felizmente. tava no manicômio lá se tratando, aí tentou buscar de volta e contou a história do porquê dele ser malvadão, blá 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 blá. E Mas é falando. interessante, o próprio Desculpa. Pânico, na verdade, foi inspirado em fatos reais, né, que aconteceram na Flórida nos anos 90. Não foi assim da cabeça do Wes Craven, né, que foi o mesmo criador do Fred, da Hora do Pesadelo, é o criador do Pânico, né? Então ele se inspirou em algo que realmente aconteceu. E aqueles outros universos, por exemplo, a que sai da televisão, como é que é o nome desse aí? Esqueci agora, meu. O chamado. Poltergeist. 7 Days, Poltergeist, como chama o chamado isso? O Desculpa. chamado, o grito, o berro, Poltergeist pum. mexeu muito comigo. O 1 eu achei bobinho, porque assim, não sei, era muito antigo, né? Não tinha assim muito o que se fazer. Mas o 2, em que o mal, digamos assim, realmente se personifica na figura de um pastor, não sei se vocês assistiram o Poltergeist 2, mas a figura daquele pastor, ele já, assim, cadavericamente, olhando para ele, e a forma em que ele fala tranquilo, manso, como um cordeiro, daqui a pouco ele sobe a voz e se exalta, daqui a pouco ele muda muito bruscamente. E a trilha sonora de Poltergeist 2 é assim um filme para você não assistir sozinho. Não assista Eu lembro sozinho. que o Poltergeist eu tive que assistir quando eu tava estudando cinema na faculdade, alguma coisa assim. Aí eu tive que assistir Poltergeist, mas eu não lembro se foi 1 ou 2, que era o classicão. Só Acho que era pensando 1. que tinha um pastor, ou era dentro de uma Teacher, casa, tudo acontecia numa casa. eu lembro que eu assisti, mas não querendo assistir porque era de terror, então eu não lembro de nada. Entendi. E assim, é outro filme também, né, que com um final muito trágico, né, porque nas gravações do terceiro filme, a menininha do Poltergeist morre. Morre durante as gravações e aí precisam adaptar ali o final do filme e usam uma parte do que ela já tinha gravado, mas depois adaptam o filme porque ela faleceu. Ela teve Crohn's disease, né, aquela doença de Crohn, e acabou correndo para o hospital e chegou a falecer, infelizmente. Muito louco, muito louco. Eu lembro, era bem moleque quando saiu o Bruxa de Blair. Que. Marco do cinema de terror. O Bruxa de Blair, quando eles lançaram, não tinha internet, essas coisas igual tem hoje, então falavam que era real, era um documentário, eles se basearam nisso na campanha de lançamento, né? Então todo mundo tava achando que era verdade aquilo. E mandaram até cartões, eles acharam que a atriz, que é a Heather Dunahan, acho que é o nome dela, que ela tava morta mesmo, mandaram até cartões de condolências pra mãe dela. Pesadíssimo. Pesadíssimo. O mesmo acontecia quando tinha a fita, né? A fita pra assistir, a fita cassete do. É o chamado? É o Entidade. Chamado. Chamado, né? Eu acho chamado também Tinha as fitas de vídeo cassete que as pessoas arrancavam a etiqueta, não tinha nada na fita às vezes, mas saía jogando na casa das pessoas e, nossa, era muito, muito Nossa, eu não sabia disso. Ainda aconteceu. Vamos dar um outro giro. Eu comentei com o Eric em off, professor Alexandre, Sim. que existe, da mesma forma que existe o universo dos super-heróis, o universo Marvel, o universo DC, nesse ambiente de terror também muitas pessoas têm percebido que estão surgindo universos, como, por exemplo, o universo
Invocação do Mal, que existem diversos filmes que compõem uma única história. O Sim. senhor com certeza saberia me dizer a sequência cronológica desses filmes? Olha, eu não vou. Eu só sei que o Annabelle acontece antes. Eu acho que o Annabelle, se eu não me Lembra de engano, todos seria os nomes dos um dos filmes? Vamos lá. primeiros. Sabatina para Eu o sei que tem a Professor. invocação. Eu sei que tem a invocação 1, 2 e 3, se eu não me engano. Annabelle E tem também. a Annabelle 1 e 2, não é? 2 e 3. Tem o 3 também? O 3 eu não vi. Aí tem mais 2, que é A Freira e A Maldição da Chorona. A Chorona é do universo da Invocação do Mal? Universo da Olha, Invocação. desculpa, a Chorona, quando eu vi, eu jurava que era piada. Eu jurava que era uma sátira, que não podia ser verdade. A Chorona eu nem fui ver. A Mas Freira, eu acho que me assustou mais dentro da foi. Invocação do Mal do que quando teve quando teve o filme dela. É. Eu acho. Ah, sim, Mas eu verdade, porque teve a outra versão, né, que ela é spin-off que explica melhor a quando ela franquia. aparece no Invocação do Mal, lá no quadro, né, e de repente ela aparece, aquilo me deixou mais com medo do que quando eu vi o filme dela. O filme dela não me deixou me deu susto, que é diferente de você sentir medo. Mas eu não senti medo. E era também a tática que eles estavam usando de colocar uma freira fantasiada dentro do cinema americano, né, teve para dar Eu susto lembro mesmo. que até nós, eu tenho uma banda que são muito meus amigos, e eles, aqui, lá em Bauru, eu não estou em Bauru agora, mas lá em Bauru onde eu moro, tinha um madrugadão, que é feito com o pessoal do terceiro, do colegial, né, do ensino médio, que é para arrecadar também, para formatura, e aí você tem que montar tipo uma casa do terror, em que eles vão entrando e tem que passar pela casa e etc. E nós participamos. E um dos meus amigos a gente fez de freira, da freira por causa que estava em voga na época, né? Então colocou e fez a freira assim, ficou igualzinho. Eu lembro que eles assustaram bastante, assim, era uma coisa que estava muito no imaginário deles. Mas eu assustei muito mais com aquele homem que se veste de noiva no Invocação do Mal, se eu não me engano, se eu não estou viajando. Aquele filme eu me assustei mais com aquele personagem, aquela noiva lá, Nesse do menininho ir andando, né, pelo plano espiritual, com aquela. Eu acho muito interessante a metáfora de ele usar é o aquela lanterna. sobrenatural. É o Aquilo sobrenatural. sobrenatural. É outra Eu sabia que eu franquia, estava confundindo. é a Esse me assustou sobrenatural. mais. Esse me deixou mais com medo. Esse conta a história de uma senhora, né, de uma menina que depois se torna senhora espírita. Mas para você ver como são franquias que estão surgindo também nesse modelo de universo. Só para fechar esse tema aqui, essa franquia ele segue a seguinte sequência. Se você for pegar a ordem cronológica do que acontece nas coisas, lógico que se você for pegar por exibição, o que estreou foi o primeiro filme que foi a Invocação do Mal. Sim. Então ele conta a história, resumidamente, que apresenta para o público lá os caçadores de fantasmas. Fantasmas lá, que é o Ed Ghostbusters! e a Lorraine, que estavam vivos até pouco tempo, tá? Ela morreu, acho que foi 2000 e alguma coisinha agora. Bom, enfim, tudo começa com a freira, lá nos anos 50. E aí o que acontecia? Na verdade, eles tinham uma chave para proteger uma relíquia contra um portal que foi aberto na Idade Média, que trazia o Valak, que é um demônio que conseguiu vir para o plano terrestre. Esse demônio fugiu, esse demônio foge e vem para a boneca, incorporado na boneca Annabelle, que na verdade é o filme Annabelle 2, que conta a origem da boneca, que é a criação do mal, é o título Annabelle 2, a criação do mal. Depois que ele é incorporado na boneca, ele vai para o filme que passa assim em 1967, que é o filme Annabelle, que é a menina que foi deixada no orfanato depois do primeiro filme com a boneca Annabelle. Na verdade, o espírito não estava na boneca, era apenas um instrumento de transporte. Aí a menina passa a incorporar e mata os pais, que são os pais adotivos dela. Aí surge a Invocação do Mal em 1971, aonde tem ali que fazer todo um trabalho de investigação dos espíritos. Aí vem a Annabelle 3, que é De Volta para Casa, que é quando o Homem-Aranha é Ed... outra casa também. bem isso aí, De Volta ao Lar, né? Bem isso mesmo. Depois, em 73, veio A Maldição da Chorona,
que era a mãe, que tinha os filhos gêmeos, e aí os filhos morreram, e papapá, e deu o rolo lá também. Em 77, fecha ali com Invocação do Mal 2, minto, não fecha nada não. Volta de novo para resolver um carro na Inglaterra, baseado numa história assustadora que estava acontecendo ali. Vem o Invocação do Mal 3, que é a Ordem do Demônio, e fecha toda a história ali, aonde eles já estão bem mais velhos. Isso se passa mais ou menos em 1981, que é quando eles pararam de trabalhar com esses casos espirituais. Dizem nos bastidores que 90% de todas essas histórias estão documentadas de forma real, ou seja, o filme é baseado em fatos reais. Mas a gente sabe, né, que Aí é no marketing. Aí é é, marketing. Deixa eu aí entrar no meu mundinho aqui. Assistir tudo isso aí. Prefiro cair de moto do que assistir isso aí. Eles esticam a verdade, né? Eu sei que parece que tem mesmo um museu lá ainda com os artefatos que ela mantinha, né? Mas é interessante você ter me passado isso, porque eu acho que eu vou pegar o final de semana, maratonar nessa hora. Não, assiste Bob o Construtor. Convide o Eric para assistir. Nunca, faça isso não. Uma sessão numa telona, sala O fechada. Eric tá fugindo de mim. Eu até mudei o dia que eu fui pra holding. Fui de quarta-feira na holding e o Eric não estava. Não, eu estou lá de terça. Terça é meu dia. Terça é o dia que é quieto pra Feriado, fazer gravações. Oi? Terça foi feriado. Não, mas aí o nosso querido João Chefe me liga na sexta de feriado. Ô, Eric, você pode ir na segunda? Eu falei, por quê? Porque você não vai na terça. Aí eu fui na segunda. Você falou da Chorona, né? A Chorona, nem sei se a Chorona eu vou assistir, mas eu lembro de uma história que você falou do porquê que é, né? Meio o que é a história da Chorona. A minha mãe e assim, meus avós moraram no sítio, né? E ela me conta uma história dessa, de que toda noite ali perto ouvia-se o choro de uma criança, ouvia-se o choro de uma criança, e não sabia se o que era. Era algum gato do mato. É você, Satanás? É um gato, é um gato do mato. Gente, não, de jeito nenhum. Mas uma perguntinha aqui pra vocês que são especialistas. Dentro de terror tem vários subgêneros, tipo slasher, horror e tudo mais. Um filme de horror e terror, assim, quadrão, qual é a diferença? Horror e terror. Eu não entendi a sua pergunta. Qual a diferença do quê? De filme de terror e um filme de horror. Nossa, agora você pegou pesado, hein? Eu sei, pelo que eu sei que é pouco. Você vai jogar no ar. Não, pelo que eu sei que é pouco, horror é mais um horror psicológico, tipo a Mosca, sabe? Lembra do Mosca, antigão? Aquilo é horror. Terror é mais visual, eu acho que é isso. Terror é mais... Terror é mais explícito, mais visual. Mais agressivo. O meu assessor para assuntos aleatórios me disse aqui, no meu ponto... Ponto eletrônico, a produção te disse? Melanie, oi. Disse, o terror é geralmente descrito como um sentimento de medo, expectativa que precede aquela experiência horrível. Por outro lado, o horror é o sentimento de repulsa, que geralmente ocorre depois de algo assustador, o nojinho. Nojinho. Então o horror como chama aquele filme que... Centopeia Humana, é horror. Que é o experimento mesmo, né, que fez lá. Exato, é horror, verdade. Mas eu quero terminar a minha história do nenê que chorava. Desculpa, tentei interromper pra pessoa esquecer disso. O final da história. Porra, teacher. Dá a volta em mim, Eric, tu. Eu tentei. Eu não quero saber, eu vou pegar uma água. Mentira, tô aqui. Será que a vida é muito mais aterrorizante que o mundo do cinema? Então tinha essa criança que chorava toda noite ali por perto. Aí a pessoa falava, não, para, você tá ouvindo coisa, não sei o quê. E aí se descobriu realmente que tinha um poço ali perto, isso é verdade, no sítio ali. E ali descobriu-se que uma criança nasceu natimorta. E os pais acabaram enterrando ali perto do poço, mas sem batizarem. A criança não recebeu o batismo. E aí foi um padre até lá. Ele não fez exatamente um batismo, né? Mas um ritual ali, porque hoje, né, a Igreja Católica diz, né? Se tem a intenção de batizar, a alma vai para o céu, mesmo que tenha nascido natimorto. Então fez-se ali um ritual ali, né? Uma bênção, alguma coisa, não sei exatamente. Nunca mais se ouviu a criança chorar ali perto do poço. Isso aí é droga. Se te faz
Se te faz dormir melhor à noite, e definitivamente faz dormir melhor à noite. Buscar justificativas plausíveis. Isso aí é droga, isso aí, certeza que o mato em volta era maconha, é droga. Mas Eu tenho cagaço porque eu realmente acredito nessas paradas. tirando esses filmes que você não assiste, se você Aham. tivesse que fazer um top aí, um top 5, ou um top 3, ou um top Porra. 10, quais Então, seriam o seu? Porque eu fiz uma listinha aqui do meu top. Eu ia Top perguntar pra vocês, três. top 3, eu ia pedir top 3. Ai, top 3 é difícil. É por Posso isso que falar é o- bom, pô. Nossa, top 3. Fala o de É. você, seu aí, o do vô, e eu vou pensar aqui nos meus top 3. Mano, o meu é Vai lá. fácil. O meu eu tenho todos os filmes da Invocação do Mal. Você pode botar os top 10 ali. Não, Pra mim não tem. quero 3, vovô. Tá bom. 3, você tem que sacrificar alguém. Invocação do Mal 1, 3, 2 top e 3. Invocação do Mal 1, 2 e 3, caçamba. Não sabe contar, mano? Porra. E você, teacher? Olha, eu iria com O Exorcista. Que, ó, eu vou pelos filmes muito bem feitos e que eu acho que me deixaram ou refletindo depois ou muito receoso, muito com medo depois. Cocô no vaso e saiu uma Exatamente. cobra de dentro. O Exorcista seria um. Eu acho que A Entidade, o primeiro, A Entidade 1, seria outro. E um que tá agora, que lançou agora e que me fez refletir muito e que não é um terror de sangue da tela, então, queridos alunos e O ouvintes, aumento do combustível. se vocês estão esperando um sangue jorrando na tela, não é isso, mas eu achei do extremo bom gosto, de uma reflexão muito boa. Assistam se não assistiram. É A Missa da Meia-Noite, que tá na Netflix. Esse eu tô interessado em assistir, viu? Mas você vai Assista, ficar com medinho. Você vai ter medinho. Mas O episódio é muito triste, mas muito bonito. Olha lá. Eu já vou no. A classificação é terror, mas não é nesse tipo de terror, que eu gosto muito daquele Trem de Busan, de zumbi. Muito bom. O primeiro filme coreano que eu bati palma, inclusive a Isso. dublagem do filme foi excelente. E muito bom. O meu segundo, deixa eu pensar aqui. A gente tá comentando com o vô ontem, que eu não sabia que era terror, que é o Lugar Silencioso. O 2 eu não assisti ainda, é bem legal, é interessante, mas é terror. Olha lá, não sabia disso. E o terceiro... A gente queria falar 10, 15, o Eric não consegue pôr 3. Não consigo, porque... Princesa Fiona. Um dos primeiros filmes de tensãozinha, vamos dizer assim, cagacinho, que eu assisti, vou pôr por isso, quando eu era moleque, foi o primeiro filme que fiquei com medo, assistindo, medo entre aspas, tensão, eu era moleque ainda, e eu assisti sozinho, foi o Sinais do Mel Gibson. Tá lá a colheita de milho, né? Exatamente! Nem sei se esse filme é bom, tá? É que eu me lembrei aqui. É ok. Cria um suspense ali, mas aí o final é broxante, eu acho assim, anticlimático. Eu nem lembro o final, teacher. Ah, é o taco de beisebol, da água, verdade. Acho É meio isso. anticlimático. É isso. Mas é isso. É isso. Se você gosta de filmes de terror, vai na sugestão do vô e do teacher, porque a minha não. Por favor. Se vai assistir Halloween, assista Halloween H20, 20 anos depois, que é o melhor Halloween. Excluindo esses últimos dois, que foram muito bons, mas o melhor Halloween, assista Halloween H20. E não perca tempo assistindo o Brinquedo Assassino do atual. Não faça isso. Não, por favor. Não estrague a sua experiência. Então acho que eu vou ter que dormir hoje assistindo desenho. Não, assiste Dormir. Sobrenatural, é tranquilo, mano. Não, Tem que dormir durante o dia. Vou trocar, vou parar de trabalhar agora, dormir a madrugada do trabalho. Bem, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado por vocês participarem do programa hoje. Vovô, só fala pro pessoal que tá. Como sempre. Fala só pra gente, vovô, onde é nossas redes sociais? Lógico, as nossas redes sociais, você já sabe, né, meu queridinho? Você bota os @microcamp que você nos acha. Você põe os hashtag microcamp que você nos acha. Você acessa o seu navegador preferido, aquele que não dá crash e não trava, e digita www.microcamp.com.br. E é claro, você quer fazer cursos online, microcamp.com.br. É isso. Lá dando vários cursos para vocês lá, hein? E teacher, aproveita o gancho aí, fala um pouquinho das nossas queridas comunidades.
Sim, nós temos a comunidade também de inglês, não só de inglês, de informática, de games e de hardware no Facebook. É só você digitar lá comunidade de inglês ou comunidade de hardware, você vai ver, se não a primeira, é uma das primeiras lá. Tá lá nos nossos destaques do Instagram também, teacher. No Instagram? Ah, melhor ainda Tá então. lá, tá lá. Clica lá, participa, porque tem sempre, quase todo dia tem alguma coisa para você dar risada do inglês ou para você aprender algo, né? Porque a gente precisa estudar todo dia, não dá para ser uma vez por semana. É isso aí, gente. Muito obrigado e durmam com a luz acesa. Um beijo. Tchau, tchau. Abraço, Happy Halloween. Ah, verdade. Nesse mês de outubro a gente tá fazendo várias coisas temáticas de Halloween. O próximo podcast vai ser também sobre Halloween, para já dar o spoiler. E a gente vai brincando. Então fique de olho, você que é aluno, entre em contato com a sua comunidade para saber mais o que vai rolar na sua unidade, certo? Certíssimo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Bye, bye.